Bem, meus alunos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo e vamos dar continuidade a essa anatomia dos ataques que acontecem dentro das nossas redes, né? No vídeo passado, nós vimos que é possível que um hacker que ele faça ingestão de informações na tabela ARP do nosso switch a ponto de transformar ele num hub, né? Ele vai colocar tantas informações nesse switch que simplesmente ele vai deixar de funcionar propriamente, né? Porque ele vai ficar lotado com tantas informações ARP e ele vai funcionar como hub. Vimos também que é possível contornar esse problema comprando um switch de melhor qualidade e com capacidade de setar uma tabela ARP para cada porta Ethernet. Isso vai prevenir que essa tabela ARP seja preenchida de forma automática apenas. Tá certo? Bom, além dessa técnica, né, mesmo comprando um switch mais seguro, ainda assim nós podemos estar exposto a um hacker. Existe uma técnica também, Man in the Middle, que é uma técnica onde o hacker, ao invés de manipular a tabela ARP diretamente no switch, ele vai tentar envenenar a tabela ARP do cliente. Isso por quê? Porque a tabela ARP ela é uma tabela muito simples, né? Quando ela foi concebida lá nos primórdios da criação do protocolo Ethernet, não se pensava em utilizá-la para questões tão seguras como ela é utilizada hoje. Então, quando você preenche as informações da tabela ARP, não existe, qualquer um pode enviar essa informação para o seu computador dizendo, olha, o IP tal tem um endereço MAC tal, né? Então, essa especificação ela é dita por qualquer máquina que esteja dentro da rede, dentro do barramento. Pois bem, um hacker pode se valer disso e tentar envenenar a tabela ARP do nosso terminal. Vamos dar uma olhada aqui no meu computador, por exemplo. Deixa eu limpar aqui a tela. Vamos dar uma olhada aqui no meu computador. Se a gente reparar, aqui na minha rede doméstica, eu possuo uma tabela ARP, onde eu tenho algumas máquinas definidas, inclusive um gateway aqui, né? E o seu endereço MAC, como a gente pode ver aqui, esse é o endereço do meu roteador, do fabricante do meu roteador, né? E toda vez que eu desejo sair da internet, eu aviso isso ao switch, né? O meu computador envia para o switch esse endereço MAC que eu gostaria de acessar no meu barramento para sair da minha rede e alcançar a internet. Pois bem, se a gente alterar esse endereço aqui, se a gente forçar a envenenar essa tabela alterando esse endereço, o meu computador, ao invés de encaminhar o pacote para a máquina roteadora, ela pode encaminhar isso para uma outra máquina, inclusive para a máquina do hacker. Então, o que o hacker vai tentar fazer é exatamente poluir a minha tabela, colocando o endereço da máquina dele aqui. Vamos ver como é que isso é relativamente fácil de se fazer. Na verdade, em termos de funcionamento disso na rede, ele vai ficar enviando o protocolo ARP para a minha máquina, falando assim, olha, troca o seu endereço MAC que está aí para gateway para o meu endereço MAC. Tá? E o meu computador vai acabar fazendo isso, né, porque não há um controle de segurança dentro desse modelo ARP. Tá? Então vamos ver como é que isso funciona aqui. Eu estou aqui com o meu Kali Linux aqui, né? E eu setei ele aqui para o modo bridge, de forma que ele entre na minha própria rede, né? Olha lá, essa máquina aqui, deixa eu abrir a configuração da rede só para vocês verem. Lá no VirtualBox, coloquei ela como modo bridge, né? Modo ponte, e então ela já está conectada na minha rede. Inclusive, ela recebeu as configurações. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela recebeu as configurações do meu próprio roteador, da minha própria rede. Olha lá. Perdão, ainda não recebeu. Vou fazer receber agora. DH Client.
Ok? Então ele recebeu agora as configurações de rede. Ela é a máquina 192.168.10.115, né? E avisou aqui que quem mandou foi o meu próprio roteador. Então ele foi configurado pelo meu roteador. Inclusive eu também tenho acesso à internet aqui também. Então tá lá, também possui o mesmo gateway, conforme foi especificado aqui, semelhante ao que eu tenho no meu computador também. Ó. Temos o mesmo gateway, 10.0.0.1, 10.0.0.1. Ok, isso quer dizer que eu também tenho acesso à minha máquina, né? Pois estou no modo bridge, estou no mesmo barramento. Vamos fazer um ping para o meu computador? Deixa eu ver o IP do meu computador aqui. Pois bem, olha lá, o meu computador ele tem o IP 192.168.10.105, tá? Então vamos fazer um ping para ele para ver se a gente está no mesmo barramento mesmo, 192.168.10.105. Ok, ele me responde, tudo certinho. Deixa eu parar aqui. Ok? Muito bem. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos tentar envenenar a tabela ARP desse meu computador aqui. Vamos consultar novamente a tabela ARP só para a gente ver aqui. Olha lá, o meu gateway possui esse endereço aqui de fabricante. O meu computador, ele possui um endereço MAC ele possui esse endereço MAC aqui, que foi gerado pelo VirtualBox. Se a gente colocar esse endereço MAC dentro da tabela ARP do meu computador real, ele vai achar que essa máquina é o gateway e, portanto, vai encaminhar todos os pacotes para ele. Olha, se eu conseguir aqui, deixa eu minimizar o Wireshark, se eu conseguir rotear esse pacote, eu vou passar como um proxy. Né? Ou seja, esse cara vai mandar, se eu conseguir envenenar essa tabela ARP, esse cara, ao invés de mandar para o roteador, ele vai mandar para a minha máquina. E se eu mandar para o roteador aquele acesso que ele gostaria que fosse diretamente para a internet, esse cara vai acessar, a minha máquina real vai acessar a internet como se estivesse acessando diretamente o roteador, mas na verdade ele está passando para mim e eu estou encaminhando para o roteador como um proxy. Tá? Então vamos ativar aqui no meu computador a função de roteamento. Isso eu mostrei lá no vídeo de revisão sobre roteadores. Para o diretório proc, sys, net, IPv4, IP forward. Ok, ativei a função de roteamento. Então agora ele é um roteador. Muito bem, e agora o que você vai fazer, Kiko? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer um spoofing, né? Alterar o endereço MAC desse cara aqui. E eu vou fazer isso injetando incessantemente informações ARP na rede, falando para o meu computador que o gateway sou eu. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Ó. Eu vou fazer isso com um comandinho ARP spoof. Vou avisar aqui que eu vou fazer isso pela interface ETH0, que é a minha interface de rede, avisando que o alvo vai ser o meu computador. O meu computador, a gente viu que é o endereço 192.168.10.105. 10.105. E eu vou falar que é para alterar o endereço do gateway 192.168.10.1. Né? Então vou redirecionar, vou alterar aqui o 10.1, trocando na tabela ARP, ao invés do endereço do fabricante, colocar o endereço do meu computador. Tá? Então ele está fazendo exatamente isso aqui, ó. Está enviando um ARP reply, tá vendo? Avisando para trocar para esse endereço MAC aqui, que é o endereço do meu fabricante. Vamos olhar aqui na tabela ARP do meu computador. Olha lá,
reparem que ele substituiu essa linha aqui com o endereço do fabricante, né, para essa linha aqui com o meu endereço, né? E como eu estou roteando aqui, esse cara ele vai conseguir efetuar acesso à internet. Vamos ver, ping para 4.2.2.2. Olha lá, ó. Tá vendo? Repare que houve aqui até um aviso, né, de redirect, mas ele está respondendo, a máquina lá da internet está respondendo para mim. Agora, apesar de estar num switch, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Eu vou reiniciar a captura de pacotes na minha máquina. Vou limpar aqui a tabela. Olha lá, estou filtrando, né, as informações que tenham 92.168.10.105 e reparem, apesar de estar num switch, eu estou capturando os pings, né, que vêm desse computador aqui. Por quê? Porque eu alterei, ele manda essa informação, ao invés de ser diretamente para a internet, ele manda para o meu computador do hacker, e esse computador do hacker faz essa nova rota para acessar a internet. Tá? Então a gente viu aí que é relativamente simples, né? Basta a gente envenenar a tabela ARP do computador da vítima, que ela vai encaminhar os pacotes mesmo estando no switch. Né? Então é um processo bastante simples, inclusive acessando aqui, vamos abrir, por exemplo, aqui um site qualquer, né? Vou até atualizar aqui para não ficar em cache. Né? Abrir um site aqui e vamos verificar lá na captura. Vou parar a captura aqui, só para a gente confirmar aqui se houve realmente um acesso HTTPS. Olha aqui, ó. Tá vendo? O TSL, que é a versão SSL, né, mais moderna, para acesso à internet. Tá? E o ping também está ocorrendo aqui. Resoluções de nomes, DNS, tudo está sendo monitorado aqui pela máquina do hacker. Tá? E, inclusive, o cliente nem percebe, né? Vocês veem que houve um envenenamento da tabela ARP e o cliente continua navegando normalmente, sem tomar conhecimento de que a sua tabela ARP foi interrompida. Depois de capturar os pacotes que ele achar necessário, o hacker pode muito bem interromper a captura de pacotes aqui, né? E interromper o envenenamento da tabela ARP a qualquer momento. Quando ele fizer a interrupção, o próprio comando vai recolocar aqui os endereços originais, olha lá, o endereço de fabricante, né, para a máquina da vítima, até que ela faça essa troca. Tá? Se a gente voltar aqui a consultar, deixa eu abrir novamente o terminal aqui. Se ele voltar a consultar a tabela ARP dele, vocês vão ver que voltou para o código do fabricante. Então é um simples comando. Veja bem, esse simples comando aqui vai fazer com que haja a troca da tabela ARP, né, para a minha máquina do hacker. Quando ele interromper aqui, a tabela ARP, que havia sido envenenada, ela volta para o endereço MAC do fabricante, do roteador, do gateway original. Tá? Então vocês veem que é uma situação bastante complicada para o cliente.